A sua Bíblia na manhã de hoje, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, onde nós iremos ler do versículo 22 ao versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 27, para a nossa reflexão na manhã de hoje, onde falaremos sobre o caminho estreito que a palavra do Senhor nos propõe, mas também as recompensas que há por seguir em este caminho. Lucas capítulo 13, do versículo 22 ao 27, diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Pai, nós te damos graça por tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos nos colocar na direção e nas mãos do Senhor, para que através do teu Espírito, Senhor, tu nos guie na meditação desta manhã. Abençoe a nossa vida, o nosso coração, meu Deus. Prepara para que ele seja uma terra fofa pelo Espírito Santo e preparada para receber a tua semente de vida, que é a palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão acompanhando, e que esta mensagem também vá de encontro a esse coração, para trazer a vida, o mover e a transformação que tu desejas realizar em cada um de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus demonstra que desde o princípio, ao criar todas as coisas, Deus sempre quis o melhor para o homem. Deus não apenas criou o homem e o deixou desamparado, mas nós vemos que Deus, em toda a sua criação, Deus teve o cuidado de preparar para o homem o melhor que ele tinha a dar a ele. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem e soprar nele as suas narinas o fôlego de vida, Deus deu para o homem também um habitat, ou seja, Deus preparou um lugar para que o homem habitasse. Deus preparou algo para que o homem se alimentasse. Não somente isso, mas Deus deu ao homem também a autoridade, ou seja, o homem recebeu de Deus a autoridade para governar, para reger sobre toda a criação que Deus havia feito. A Bíblia diz que Deus, na sua perfeição, ainda vendo que não era bom o homem estar só, criou para o homem uma companheira, uma auxiliadora, e deu ao homem para que esta pudesse estar com ele, e ambos, ao relacionarem-se, haveriam de procriar e multiplicar em toda a terra. Ou seja, em toda a relação do homem com Deus, nós vemos que Deus sempre quis o melhor. Deus tinha com o homem uma relação, Deus tinha com o homem uma comunhão, não havia nada que se interpunha entre o homem e Deus. A única coisa que Deus estipulou, ou seja, requereu do homem, foi que o homem mantivesse-se em obediência a ele, no que ele requereu em sua palavra, onde nós vemos que então foi onde o homem pecou. E então, havendo o homem pecado e destituído da presença de Deus, Deus, por continuar amando o homem, ou seja, e quando nós falamos do homem, nós estamos referindo à criação de Deus, homem e mulher. Deus continuou amando a sua criação, mesmo a criação caída, mesmo a criação pecaminosa, mesmo a criação em iniquidades, em delitos, mas Deus continuou amando o homem, e Deus proveu então alguém para que pudesse agora reconciliar novamente aquele homem caído com um Deus santo e poderoso. E aí é que nós vemos a importância de Jesus. Quando Jesus ele veio enviado por Deus a este mundo, a Bíblia diz que ele veio para dar ao homem a oportunidade
de reconciliação, dar ao homem a oportunidade de novamente ter em Cristo o direito à eternidade, né? O homem passaria agora a ser novamente perdoado dos seus pecados, para agora estar na presença de Deus. O status do homem, que a Bíblia define como filho da ira de Deus, agora em Cristo passaria a ser amigo do Senhor, como nós cantamos na manhã de hoje. Então nós vemos que Cristo, ele veio com essa proposta para a humanidade, mas ele define bem, e Lucas escrevendo, ele está aqui comentando as palavras do Senhor Jesus, quando ele foi arguído nessa pergunta, quando diz aqui, Lucas descreve, quando ele fala aqui, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Por quê? Porque Jesus então começa a descrever, Jesus começa a explicar que no mundo há dois caminhos a seguir. Um é o caminho estreito e o outro o caminho espaçoso. E Jesus então começa a explicar sobre esta relação. E ele mostra então que são muitos aqueles que ainda querem andar por caminhos espaçosos, que são os caminhos que levam à perdição. É o caminho do cotidiano, é o caminho onde a pessoa vive uma vida afastada daquele relacionamento com Deus. É um caminho onde a pessoa vive segundo a sua própria vontade, suas paixões, os seus impulsos, os seus próprios interesses. É aquela vida descompromissada, ou seja, não se amolda às Escrituras Sagradas para fazer cumprir o que a palavra de Deus recomenda, para que a gente possa nela andar e viver, né? Eu costumo dizer que ser cristão não é um tipo. Ser cristão é ser alguém que deseja ser transformado em uma nova vida, em uma nova criatura, para agradar ao Senhor e ter o direito à salvação nele. Amém? Há muitas pessoas que, quem sabe, talvez estejam encarando o cristianismo hoje como algo que é moda, hoje está na moda, é top de linha hoje. Ser cristão hoje é funny, é moda. Não, ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ser alguém que tem o selo de propriedade exclusiva de Deus. É ser alguém que foi incluído o seu nome no livro da vida. E não sou eu quem digo, é a palavra que diz que quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Ele acresce ao nosso nome ao livro da vida. Todos os nossos pecados são nele perdoados. Deus perdoa. Como diz lá a palavra, Ele toma para Ele as nossas dívidas, as nossas culpas, né? E crava com Ele na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus, Ele quita a dívida que nós tínhamos com Deus, vivendo em nossos delitos e pecados. E agora em Cristo nós passamos a ser uma nova criatura, ou seja, agora há um caminho a percorrer, né? E quando Jesus fala assim, o caminho para a salvação é um caminho apertado, pode às vezes causar certo desconforto para alguns, porque sempre nós queremos fazer escolhas de coisas que são confortáveis. Porque o caminho do Evangelho para alguns é um caminho que causa algum desconforto. Porque as pessoas, elas estão habituadas sempre a buscarem algo que lhe dê conforto, algo que lhe dê comodidade. Por exemplo, você quer comprar um carro confortável, você quer comprar um sofá confortável, de preferência aquele que reclina, você estica a perninha, encosta a cabeça, né, para assistir televisão e até mesmo dorme, né? Então, nós já temos em nós esses anseios, sempre queremos as coisas que são confortáveis, sempre queremos as coisas que são cômodas. Por exemplo, comprar um bom carro, escolher um bom sofá. Com a compra de um sapato, você jamais quer comprar um sapato que aperte o seu pé, que te faça calo, né? Você quer comprar um sapato macio, que você possa sair com ele sem que você tenha que tirá-lo no meio da festa, né? Você quer andar com ele e saber que você está andando, mas está andando de uma maneira confortável. Então, você quer um bom sapato, um bom carro, um bom sofá, um colchão. Ah, eu estou ouvindo isso já há um bom tempo. Ah, eu não vejo a hora de comprar meu Tempur-Pedic, né? Esse colchão maravilhoso que tem. Eu digo para ela o seguinte: minha filha, eu já gosto de dormir num colchão como esse. Imagina um desse,
Para levantar vai ser um problema, não é verdade? Né? Então, um colchão, né? Você quer comprar um bom colchão, aquele colchão que você pode virar à vontade do lado de cá, que não mexe com quem está do outro lado, não é verdade? Né? Eu viro direto a noite toda, eu não paro, para lá, para cá, para lá, para cá, e coitada da minha esposa, de vez em quando ela sofre, né? Então, ela fica dizendo às vezes assim, eu não vejo a hora da gente poder comprar um colchão dele. Ai, meu Deus. Então, a nossa tendência como seres humanos já é buscar coisas cômodas, coisas confortáveis, né? E eu vejo muito isso, né? Por exemplo, aqui no país em que nós estamos vivendo, a comodidade é muito grande. Você não precisa sair do carro para fazer o depósito no banco, você não precisa sair do carro para comprar um remédio, você passa ali, compra comida, leva para casa. Ou seja, hoje em dia, até mesmo pelo celular, você tirou a foto do cheque e já está fazendo o depósito e conta. Você não precisa nem mais ir no banco, coisa de ir banco é ultrapassado já. Ou seja, o ser humano, ele tem uma tendência a buscar o que é cômodo, o que é confortável. Por isso que Jesus, ele define que o caminho da salvação é um caminho estreito. Não quer dizer que seja um caminho ruim. Não. Às vezes há pessoas que podem ter uma ideia negativa da coisa. Poxa, então ser crente é ruim, ser crente é difícil, servir a Jesus é difícil? Não. Servir a Jesus é maravilhoso. Agora, claro que nós teremos que nos amoldar de acordo com o que as Escrituras nos determinam. Né? Então nós vamos ter que talvez abrir mão de algumas coisas para podermos nos amoldar a esse novo caminho que nos está proposto em Cristo Jesus. Né? Por quê? Porque quando nós falamos de vida espiritual, nós já não podemos adotar o mesmo sistema, né? Porque quanto à nossa vida espiritual, não podemos fazer o mesmo. Por quê? Porque a Bíblia, ela recomenda que agora em Cristo, somos o quê? Nova criatura. Amém? E a palavra diz o quê? Que nós agora em Cristo somos o sal da terra e a luz do mundo. Paulo escrevendo diz, e eis que há várias testemunhas que vos observa. Então nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que cuidar do nosso testemunho pessoal, nós temos que cuidar da nossa relação íntima com Deus, né? Desenvolver uma vida de oração, de meditação, ou seja, muitas coisas hão de ser requeridas, e não somente isso, mas nós vamos ter que nos abster das paixões da nossa carne, aquelas paixões que antes nos levavam a pecar contra o Senhor. Então, nós temos que nos abster, né? A Bíblia diz que nós temos que nos abster de todas essas coisas que antes fazíamos, para agora vivermos uma vida diferente em Cristo Jesus. E esse caminho estreito é exatamente isso. Mateus escrevendo lá no capítulo 7. Vamos lá em Mateus 7. Mateus capítulo 7. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz que agora em Cristo nós somos por Ele convidados a entrar nesse caminho estreito. Por quê? Porque é o caminho que nos conduz à salvação. É um caminho que nos leva a uma vida eterna. É o caminho que nos leva à presença de Deus. Porque o caminho do mundo é um caminho espaçoso, mas é um caminho de perdição. E Jesus já nos tirou de lá. Né? Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Então, mais uma vez, o escritor aqui, Mateus, está fazendo essa comparação, dizendo o seguinte: olha, o caminho do mundo é um caminho espaçoso. Por quê? Porque cada um vive como bem quer, faz o que bem entende, né? As pessoas muitas vezes até abrem mão das regras éticas e morais, né? Vivem uma vida, muitas das vezes, totalmente corrompida em vários setores da sua vida, em várias situações. Por quê? Porque é um caminho espaçoso, é um caminho amplo, é um caminho onde a pessoa tem toda a comodidade, todo o conforto, não faz o que bem quer. Mas agora em Cristo ele diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Por quê?
porque vai requerer de nós o quê? Uma vida agora moldada segundo as Escrituras Sagradas, né? Então a gente vai ter que agora andar e viver, como Paulo diz, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E se Cristo vive em mim e em você, nós temos que ter com Ele um compromisso, né? Temos que saber que nós somos chamados para viver agora uma vida diferente, né, da que vivíamos antes. A Bíblia diz que aquele velho homem inclinado ao pecado e às paixões da carne foi com Cristo sepultado para ressurgir um novo homem para viver em novidade de vida. Amém? Então aquele velho homem, ele foi sepultado. Mas acontece que de vez em quando ele quer sair de lá, ele quer ressuscitar, né? E a gente tem que botar ele para baixo novamente, né? Então esse velho homem já foi sepultado, já ficou para trás. E agora Deus nos chama a viver uma vida diferente. E o que é viver uma vida diferente? É viver uma vida de acordo com as Escrituras Sagradas. O caminho é estreito, por quê? Porque requer obediência. Requer uma obediência nossa, da parte com relação a Deus, né? Requer uma obediência. A gente tem uma linha, a gente tem um caminho a percorrer. A gente tem que andar de acordo com o que a palavra determina para nós, né? Porque diz lá a palavra, né? Não vos ponhais em julgo desigual. Então nós sabemos que agora, em Cristo, nós precisamos andar e viver na presença do Senhor. Temos que procurar agradar ao Senhor. E não há como agradar a dois ao mesmo tempo. A Bíblia é clara contra isso. Com relação a isso, não se pode agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou seja, não há como viver uma vida dupla entre o mundo e o cristianismo, né? Porque ou vamos agradar a um, ou vamos agradar a outro. Deus requer de nós uma vida de exclusividade. Deus requer de mim e de você, como Ele mesmo define na sua palavra, que para Ele, eu e você somos o seu particular tesouro. Amém? Você é um particular tesouro de Deus. Amém? Deus ama a você, né? E Deus quer que a gente viva assim. Deus não quer que a gente volte à prática das coisas das quais nós já abandonamos, né? Abandonamos, porque Paulo diz que se eu volto à prática das coisas das quais já abandonei, torno-me eu mesmo desqualificado, né? Então ele diz isso. Então é agora viver uma vida nova, uma vida diferente, né? Por isso diz a palavra que o caminho é estreito por isso, porque requer agora obediência, requer agora uma vida santa, né? Orai em todo tempo sem cessar, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor como leão que ruge, esperando que apenas uma oportunidade. Amém? Aleluia. Então requer de nós o quê? Uma vida de oração, requer de nós uma vida de leitura, de oração, de leitura, de reflexão, requer de nós uma vida de frequência na presença de Deus, na igreja, né? Como povo de Deus, a Bíblia nos diz que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos fazer parte de uma congregação, estarmos congregados, temos um pastor que nos apacente. Claro que o Senhor Jesus é o nosso bom pastor, mas Deus também instituiu pastores para que conduza a igreja, conduza o rebanho, ensine a palavra, né? E isso requer o quê? Uma atitude de obediência, de submissão, de quebrantamento. E o que hoje nós vemos é exatamente o contrário. As pessoas não querem estar congregadas, as pessoas querem estar à vontade, fazendo o que bem entende, indo para onde bem entende, né? E não é assim, isso é errado, né? Uma certa ocasião, havíamos realizado um encontro, um retiro de jovens, um retiro da igreja. E eu me lembro que lá na praia de Surfside, eu estava sentado na beira da praia, uma roda grande de jovens. Haviam vários jovens da igreja que estavam conosco naquele retiro. E naquela época nós tínhamos muitos jovens. E o papo era o seguinte: pastor, olha, me botaram na berlinda, só bomba, né? Pastor, mas hoje em dia a gente pode ser crente sem frequentar a igreja. Eu falei, como? Onde? Mostra-me onde está isso na Bíblia, né?
Porque muitas das vezes a influência do mundo, né, na sua independência, né, no seu maneira de ser, tenta colocar na mente das pessoas que elas podem ser cristãs sem participar de uma igreja. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, é a cabeça. Então, querido, se eu sou membro, eu tenho que estar no corpo. E o corpo é a igreja. Você não pode ser um membro fora do corpo. Amém? Isso é uma anomalia, né? Isso é uma coisa absurda, né? Não há como alguém dizer que é crente, é cristão, se não faz parte de uma igreja. Você é um convencido e não um convertido, né? Então, para ser cristão, há que congregar. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que estar submisso a uma liderança, você está em obediência. Olha o que diz, olha o que aquele espírito maligno disse para aqueles jovens que tentaram repreender aquele endemoniado, né, em nome do Deus a quem Paulo servia. Olha, Jesus sabemos quem é, Paulo nós também conhecemos, e vocês quem são, né? Então a igreja, o cristão precisa congregar. O lugar de crente é na igreja. Precisa congregar. Você precisa, como membro, fazer parte de um corpo. Se você não gosta do batista, você vai para o presbiteriano, você vai para o metodista, você vai para a assembleia, vai para onde você quiser. Mas você tem que ser membro de um corpo. Amém? Porque se você for um membro fora do corpo, você é uma anomalia. Você é uma coisa que não existe, né? Então, o membro tem que estar no corpo. Por isso que nós temos que ter uma igreja. Por isso que precisamos congregar. Aleluia. Né? Então, muitas vezes, eu estava explicando a eles, não, isso está errado. Isso não pode, isso não existe. O lugar do cristão é na igreja. Você tem que fazer parte de uma igreja, porque você é membro, e a Bíblia diz que o corpo de Cristo é a igreja, e você como membro, você tem que estar ligado a ela. Amém? E tem que estar ligado, você tem que estar ligado. Não, pastor, mas eu oro, eu leio minha Bíblia. Você pode fazer o que você quiser, mas você está errado. Como cristão, você está numa postura errada. Porque crente precisa de igreja, tem que estar ligado, tem que estar no corpo, tem que estar congregando, como diz o Senhor, né? Então, eu estava ali conversando com esses jovens e mostrando a eles que não, e era um bombardeio tremendo, cada hora uma pergunta mais forte do que a outra, sobre vários assuntos, e a gente ali conversando. Por quê? É o bombardeio que vem na mente das pessoas, tentando fazê-las a viver uma vida sem compromisso. Eu faço o que eu bem entendo, eu vou para onde eu quero. Não, está errado, meu irmão, você está totalmente errado, né? Você é um míssil fora de controle, vai explodir em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Então, cuidado. Lugar de cristão é na igreja, a gente precisa congregar, amém? Então, por isso que a palavra diz, o caminho é estreito, por quê? Por isso, não que é ruim servir a Jesus, não, servir a Jesus é maravilhoso, mas é estreito por quê? Porque requer obediência, requer compromisso, requer fidelidade, né? Requer aquela vida consagrada ao Senhor, requer aquela vida de orar, jejuar, ler a Bíblia, né? Requer aquela vida, aquela disciplina de estar no culto, de participar dos eventos da igreja, ou seja, congregar. Então, esse é o caminho. Mas a palavra diz, mas muitos, porque a porta é estreita, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Infelizmente, é uma grande verdade. Muitos ainda preferem estar nos caminhos espaçosos desse mundo, né? Vivendo a seu bel prazer, fazendo o que bem entende, não fazendo a vontade da sua carne, e o pendor da carne é para a morte, a gente sabe disso. O salário do pecado também é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida e vida eterna. Amém? Aleluia. Em todo tempo, o eu quero ficará de lado, dando lugar agora à vontade de Deus. A carne pode ser fraca e pensar até mesmo em desistir, mas o Espírito, sendo forte, não permitirá. Amém? É verdade. Agora, estando em Cristo, você dá lugar, você tem que reprimir o eu, porque antes era o eu que eu faço, eu posso, eu aquilo outro. Agora em Cristo, né? Eu tudo posso
nele que me fortalece. Amém? Ele é o meu escudo, a minha fortaleza. Ele é o meu socorro presente. Você vê como é que muda as coisas, né? Então, agora em Cristo é o momento em que a gente tira o eu de cena para agora deixar cumprir em nós a vontade de Deus na nossa vida. A carne muitas das vezes é fraca, ou seja, a carne é fraca e muitas das vezes você pode até pensar em desistir, mas se o Espírito está forte, não permitirá que isso aconteça. Amém? Por isso que a palavra diz, né? Não vos embriagueis com o vinho no qual nele há dissolução, mas enchei-o do Espírito, para que não cedais as concupiscências da vossa carne. Então, onde nós nos alimentamos, nos fortalecemos espiritualmente, nós vamos permanecer firmes. Lá em Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que diz aí o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, vamos ver a palavra aí, Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, Coríntios 4, versículo 16 ao versículo 18, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Paulo está falando exatamente sobre isso. Existem momentos em que a nossa carne quer ceder, você é atacado pela sensação de desânimo, você quer desanimar, você quer desistir, você quer parar no meio do caminho, mas ele diz aqui, mas em tudo, ainda que esse homem, né, ele diz aqui, ainda que o nosso homem exterior se canse, né, se esgote, contudo, o nosso interior precisa ser renovado dia após dia. Amém? Por isso, a nossa leve e momentânea tribulação há de produzir para nós eterno peso de glória. Amém? Aleluia. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu um dia estava me aprontando para sair para o trabalho, e naquela época havia um programa na Rádio Relógio, né? Na Rádio Relógio, lá no Brasil, havia um programa onde haviam vários pastores que pregavam pregações de 5 minutos na Rádio Relógio. E um dia eu estava me preparando para ir para o trabalho, era mais ou menos umas 5 e pouca da manhã, e havia um pastor que estava pregando, ele dizia o seguinte: saiba tirar bons proveitos dos seus momentos de tribulação. Eu falei, meu Deus, como eu vou tirar bom proveito dos meus momentos de tribulação, né? E ele então estava falando que ele disse que a palmeira, ela tem por uma característica muito interessante. Todas as vezes que o tempo vira, todas as vezes que tem relâmpagos e trovoadas, as palmeiras, as suas raízes, elas começam a aprofundarem-se mais para dentro da terra, para buscarem mais firmeza e poderem suportar o impacto do vento que vai soprar contra elas. É por isso que você vê que muitas das vezes elas podem até entortarem-se, mas elas não se quebram. O vento passa e ela volta para a posição original. Por quê? Porque as suas raízes estavam bem aprofundadas. Na vida espiritual, querido, não é diferente. Muitas das vezes os ventos sopram e sopram fortes contra a nossa vida. O que vai fazer com que eu permaneça de pé e você também é a maneira em que nós temos estendido as nossas raízes em direção ao Senhor. É a maneira em que a sua vida está alicerçada no Senhor. A sua fé, a sua confiança, né? E você vai ver que se você parar um pouquinho agora, você vai lembrar de momentos na sua vida em que os ventos sopraram tão fortes que você pensou que não ia conseguir vencer aquela tempestade. Você pensou até que ia tombar naquele exato momento, mas você não tombou. Você até se envergou todo, né? Mas quando o vento passou, você voltou à posição original. Por quê? Porque as suas raízes espirituais estavam bem fundamentadas.
Essa é a razão pela qual o cristão precisa crescer espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento, no relacionamento com Deus, alimentar-se da palavra, porque a palavra ouvida fortalece a nossa fé. Crente que não ouve pregação é um crente desnutrido espiritualmente. É aquele que a raiz está na florzinha da terra, até um espirro joga ele por terra, né? Você nem vento não, vento. Bota o ventilador na frente dele que ele já está caindo, né? Por quê? Porque a raiz não está bem fundamentada, né? A raiz não está bem arraigada à terra. Então, a qualquer momento, qualquer probleminha, você já viu, você deve conhecer várias pessoas que talvez hoje você lembre, puxa, mas fulano, beltrano, ciclano, hoje está fora do caminho do Senhor, está afastado da igreja, e às vezes você vai ver por uma coisa à toa. Por uma coisa à toa. A pessoa foi embora, desistiu, desanimou, esfriou na fé. Por quê? Porque as raízes não estavam aprofundadas, né? Então eu entendi a mensagem do pastor, que ele dizia naquela época o seguinte: olha, saiba tirar bons proveitos. Sabe por que bom proveito? Porque é na hora do vento, querido, que você busca enfiar as suas raízes para dentro da terra. Não tem hora melhor do que essa. É no momento da dor, é no momento da aflição, é no momento da angústia, é no momento que você está desesperado por um livramento, por um socorro, meu amigo. É o momento que você corre para o pé do Senhor. É o momento que você ora, é o momento que você busca, você jejua, você faz campanha, você vem no culto, você vem na igreja, você vem no culto de domingo, no culto de oração, se tiver outro você vem, você está em todas. E você está na aflição, né? Mas quando o vento passa, você não pode mudar, você tem que continuar igual, amém? Então, por que há muitas pessoas que às vezes desistem por qualquer coisa? Porque as suas raízes não estão devidamente alicerçadas, fundamentadas no Senhor. Então, meu amigo, uma pessoa assim, qualquer coisa, tira ela da presença de Deus, tira ela da igreja, tira ela do caminho do Senhor. Por quê? Porque ela não está devidamente arraigada com o Senhor na sua fé, né? Então, Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Por isso nós não desanimamos, pelo contrário, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, né? Contudo, o interior se renova a cada dia, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. E ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, o que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém? Aleluia. Os nossos olhos estão em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. E se nossos olhos estão em Cristo, querido, você vai seguir caminhando. O vento sopra de um lado, sopra do outro, como diz a palavra: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém? Aleluia. Mas para isso há que crer, para isso há que confiar, para isso há que saber que Deus está conduzindo a sua vida, guardando a sua vida. Meu querido, não importa, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você segue em frente, olha para o Senhor, vai adiante. Aleluia. Não olhe para trás, né? Não olhe para os lados, não deixa que nada te distraia, né? Continua andando. O chamado para a salvação é amplo a todos, porém a decisão é algo individual, requerendo que cada um tome a sua. Ou seja, o chamado é para todos, né? E o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha neles vida eterna. Ou seja, o chamado é amplo a todos, mas a decisão é uma decisão individual, requerendo que cada um tome a sua, né? Não há como tomar a decisão por uma outra pessoa. Cada um tome a sua própria decisão, né? Em Mateus capítulo 11, esse chamado fica muito claro quando o Senhor diz aqui, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Olha o que diz aqui. Olha o convite do Senhor Jesus. Esse convite é amplo, é para todos, né? Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então Jesus aqui, nessa palavra, está fazendo um convite a todos. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu, Senhor, diz ele, vos aliviarei, né? Jesus vai nos aliviar desse fardo de culpa, desse fardo de pecado, desse fardo de iniquidade, deste fardo de acusação que está sobre nós. Mas a Bíblia diz que ele então toma e dá para nós, como ele diz aqui, e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, todos vós. Esse convite, querido, é um convite amplo a toda a humanidade, mas, como diz a palavra, nem todos hão de entrar pela porta, porque para entrar pela porta estreita é necessário uma decisão individual. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Eu imagino, sabe o que, para a gente encerrar? Imagine você indo fazer uma viagem para um país que você não conhece. Você está indo de viagem para um país que você não conhece, não domina o idioma, não tem ninguém no aeroporto esperando pela sua chegada, você não tem um lugar para ficar. Você entra dentro do avião, alguém te despacha e você vai para aquele lugar. Eu imagino que durante toda essa sua viagem você vai estar tenso, preocupado, ansioso, nervoso, sem saber o que você vai encontrar naquele país quando você chegar lá. Mas, se você chegar naquele país e ao desembarcar naquele aeroporto, de repente alguém levantar e estender a mão para você, falar a sua língua e oferecer a você ajuda, aquilo vai dar uma tranquilidade ao seu coração. Vai ou não vai? A nossa vida é uma viagem onde nós estamos indo para um caminho que não conhecemos. E essa viagem causa a muitos, muitas das vezes, uma preocupação, porque eles não sabem quem vão encontrar do outro lado, esperando por eles para acenar com a mãozinha. Agora, se eu estou em Cristo, eu posso fazer esta viagem tranquila, porque Jesus vai estar lá do outro lado, me esperando de braços abertos. Se você, querido, ainda não tem esse Jesus lá do outro lado da viagem da vida, esperando para você, para te receber de braços abertos, esta manhã, este é o dia de você tomar esta decisão ao Senhor. Não siga nesta viagem, nesse desconforto e nessa ansiedade em que você vive, mas saiba que, estando em Jesus e tendo a Ele como seu amigo, você terá Ele esperando por você lá do outro lado, e a saudação será essa: sede bem-vindos, benditos de meu Pai. Amém? Para o reino da glória que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Que Deus abençoe-nos nesta manhã. Eu creio que todos que aqui se encontram já têm esse Jesus esperando por eles do outro lado desta viagem da vida. Essa viagem pode durar alguns anos, para uns muitos, para outros menos, não sabemos. Mas o mais importante da viagem é você saber quem vai estar esperando você do outro lado. E se você ainda não tem essa certeza que Jesus é aquele que vai estar esperando você lá do outro lado, faça a sua decisão hoje enquanto há tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te damos graça por tua palavra lida e pregada na manhã de hoje. Te damos graça pelo mover do teu Espírito que traz a nós o conhecimento, o entendimento, a clareza do que esta palavra significa para nós. Sabemos, ó Deus, que a vida em que nós hoje vivemos na face desta terra é uma viagem, Senhor, onde cada um de nós estamos fazendo. Não sabemos o tempo que essa viagem vai durar, quantos anos que ela vai durar, Senhor. Mas sabemos que haverá um momento em que ela será interrompida. E seguindo esta viagem sem ter a certeza de quem estará nos esperando lá do outro lado, quando ela terminar, muitas das vezes causa para nós uma preocupação, um desconforto. Talvez, Senhor, hajam muitas pessoas nesta manhã vivendo desta viagem, Senhor, ansiosas, preocupadas, tensas, sem saber o que vai acontecer após essa passagem. Mas, Senhor, se nós tivermos a Cristo, se Ele estiver do outro lado esperando por nós, nós podemos fazer essa viagem tranquila, Senhor.
Dure ela o tempo que durar, mas no momento em que ela se interromper, Jesus estará de braços abertos esperando pela minha chegada. Pai, é isso, Senhor, que nós queremos que o ser humano entenda, que a vida é uma viagem, que pode ser longa ou curta ou abreviada, mas o mais importante é saber que Jesus, como nosso Senhor e Salvador, estará do outro lado esperando pela nossa chegada. Se você, querido, ainda não tem esse Jesus com você, se você ainda não entregou a Ele a sua vida, se você ainda não pediu a Ele perdão pelos seus pecados, faça isso enquanto há tempo. Aí mesmo no seu lugar, na sua casa, você que nos acompanha nesta manhã, você pode tomar essa decisão ao lado do Senhor e dizer: Pai, eu quero ser amigo Teu. Eu estou afastado, eu estou desviado dos Teus caminhos. Eu já fui crente, eu já servi a Ti, Senhor, hoje eu estou longe, eu estou afastado, eu caí, eu pequei. Não importa. O Senhor diz apenas isso: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Deus está te dando um salvo-conduto nesta manhã. Jesus está nesta manhã dizendo: eu perdoo o teu passado, eu perdoo os teus pecados, as tuas iniquidades. Então somente levanta-te da tua queda e vem ao meu encontro, porque eu estarei aqui esperando por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu não sei, Senhor, o que Tu queres falar a nós e àqueles que nos acompanham nesta manhã, mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, e pelo Teu Espírito, Senhor, Tu pode abrir a mente, aclarar o entendimento e trazer ao coração desta vida esta palavra que ela tanto necessita. Talvez, Senhor, seja alguém que hoje esteja afastado do Teu caminho. Talvez seja alguém que hoje esteja, Senhor, longe da Tua presença. Talvez até mesmo alguém que nunca tenha Lhe conhecido. Quem sabe, talvez, Senhor, vivendo uma vida cansada e sobrecarregada, carregando o fardo, o peso dos seus pecados, acusado na sua consciência, meu Deus. Mas a Tua palavra diz que o Senhor, Ele pode perdoar-nos de todo o nosso pecado. Portanto, Senhor, alcança essa vida nesta manhã. Alcança esta casa, alcança essa família, meu Deus. E aqueles que estão, Senhor, afastados de Ti, que façam contigo nesta manhã uma reconciliação. A minha oração é: Pai, perdoa os pecados cometidos. Perdoa a nossa falta de vigília. Perdoa, Senhor, a nossa intolerância. Perdoa, Senhor, os nossos momentos de impaciências, as nossas fraquezas, Senhor, que nos fizeram ceder, ó Deus. Pai, que nesta manhã a Tua mão se estenda para cada um de nós e nos levante de nossas quedas, sare nossas feridas e restitua-nos novamente a alegria da Tua salvação. Eu oro, Senhor, nesta manhã, meu Deus, para esta igreja, para esses que aqui se encontram e para todos aqueles que estão ao alcance da Tua palavra nesta manhã. Que o Teu mover, Pai, de Espírito vá de encontro a elas e as toque de uma forma especial, para que elas se decidam ao Teu lado enquanto há tempo. E quando esta viagem da vida terminar, Senhor, que elas possam encontrar contigo de braços abertos para receber a cada um na sua presença. Eu oro, Pai, e Te agradeço em tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.